Essa receita é excelente porque, além de ser fácil, com ela podemos fazer vários tipos de pão e massa. Para iniciar, vamos colocar numa tigela grande o leite morno ou água morna e juntar o açúcar e depois o fermento e misture bem. Feito isso, cubra e deixe descansar por mais ou menos 10 minutos. Você pode cobrir com um pano ou uma tigela, como eu estou fazendo no vídeo. Você verá que o fermento fermentou bastante e está pronto para receber os outros ingredientes. Adicione um a um enquanto mistura, com a colher. Em seguida, coloque a farinha de trigo, um copo de cada vez, misturando sempre. O legal dessa receita é que você não precisa amassar com as mãos, como a gente geralmente faz com massa de pão. Só misturando a farinha de trigo com a colher já é o suficiente. Essa massa não deve ser uma massa pesada, mas uma massa bem mole e úmida. Depois de misturá-la, coloque numa outra tigela já untada com óleo ou manteiga ou margarina. E pegue bem o resto da massa que ficou na outra tigela e na colher. E você vai cobrir então essa massa e deixar descansar por mais ou menos 40 a 45 minutos. Veja que ela vai crescer bastante. Agora, uma coisa muito importante, na superfície que você vai trabalhar essa massa, você deve colocar bastante farinha de trigo. Uma sugestão prática é usar um tecido de algodão grosso para trabalhar a massa nele. Depois de misturar um pouco a massa com sua mão, você tirará a metade da massa. Aqui nesse caso estou tirando um quarto porque eu dobrei essa receita. O que eu vou fazer agora é massa de pizza. Agora a massa está bem pegajosa porque ela ainda está úmida, mas veja que ao lavar as mãos eu simplesmente coloco a massa nos dois lados na farinha de trigo e ela vai ficar perfeita, não vai ficar mais pegajosa nas mãos. E isso é importantíssimo para que a massa fique ideal para se trabalhar com ela. Pegue o rolo compressor, coloque um pouco de farinha de trigo nele e comece a amassar essa massa do meio até as bordas dela, expandindo-a de forma que ela fique circular, como você está vendo no vídeo. Depois, vire a massa e faça a mesma coisa. Isso é importante porque assim a farinha de trigo vai ficar bem nos dois lados, fazendo com que a massa não fique pegajosa nas mãos e no rolo que você está usando. Veja como a massa se expande bem, sendo bem elástica. Agora nós vamos colocar a massa na assadeira da pizza, mas primeiro você vai untá-la e pôr massa de farinha de milho. Com uma faca ou cortador de pizza, corte ao redor da assadeira, aumentando mais ou menos 2,5 cm de largura. Pegue as sobras e junte a outra massa que está na tigela. Agora, cuidadosamente, coloque a massa cortada na assadeira e deixe descansar por mais ou menos 10 minutos. Depois disso, ela estará pronta para ser recheada. Comece com um molho de tomate que você já deve ter colocado ervas, sal e pimenta a gosto e depois coloque os queijos ou o queijo que quiser e pepperoni e cebola, pimentão, azeitona, abacaxi, cogumelo, palmito, camarão, anchovy, o que você desejar. E estará pronta para ir ao forno alto por mais ou menos 18 minutos. Depois de pronta é só cortar, servir e degustar. Com o restante da massa, fiz mais pizzas e uns pãezinhos. Na próxima vez, mostrarei como fazer vários tipos de pães usando essa mesma receita. Aguarde!